Começou como sempre começa, no banheiro do hotel Lacino. Sasha estava retocando a sombra amarela dos olhos no espelho quando reparou em uma bolsa no chão, ao lado da pia, que devia pertencer à mulher cujo jato de urina se podia vagamente escutar através da porta do cubículo semelhante a de um cofre forte. Na borda da bolsa, quase imperceptível, havia uma carteira de couro verde claro. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley mais uma vez com mais uma dica de leitura para você. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é essa maravilha aqui, A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan, ok? Vamos lá, vamos ver o que esse livro tem de bom pra gente. A Visita Cruel do Tempo é uma obra que esbanja inovação. De cara você vai notar isso. A autora norte-americana Jennifer Egan cria um set de personagens que não vivem diretamente uma mesma história, mas que em algum momento de suas vidas entram em contato e dividem o mesmo espaço e tempo. Podemos dizer que se trata de uma série de contos independentes que, no entanto, estão em total sintonia um com os outros. A autora utiliza uma série de formas narrativas, ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Ela narra acontecimentos ocorridos dentro do período de mais ou menos 50 anos. Mas é o leitor que deve se orientar e tentar entender em que época cada um destes personagens está vivendo. Em um conto ou capítulo inteiro, a autora se utiliza de gráficos criados no PowerPoint, que na história foram feitos por uma personagem infantil, que conta ali de uma forma bem simplista um momento chave da vida de Sasha Blake, que é a mãe da criança, que é a protagonista de alguns dos contos do livro, eu diria de 2 contos especiais. A garota faz uma apresentação de slides explicando como a sua família se relaciona e como seu irmão Lincoln, que sofre de um autismo leve, de acordo com ela, como ele é fascinado por pausas de músicas de rock and roll. Esse romance desafia o leitor a construir a história em sua mente, em sua memória, através de fragmentos perdidos no tempo, vivido por pessoas diferentes que eventualmente se encontram. Por isso, uma única leitura pode não ser suficiente. Esse livro merece uma reflexão mais ampla e uma maior dedicação. A Jennifer Egan conduz o leitor por uma série de pontos de vistas de historietas subjetivas para que o leitor consiga adicionar sua própria reflexão sobre a crueldade do tempo. É isso. São personagens extremamente humanos que passaram por desilusões amorosas, problemas com drogas, obsessões, compulsões e perdas de uma forma geral. Ou seja, na falta de um personagem central na história, o tempo, de uma forma abstrata, ele se torna o grande protagonista. Pois o tempo é soberano e não há uma só personagem desse livro que não esteja sofrendo pela ação dele. Como o produtor musical Benny Salazar, que começou sua carreira como um baixista de uma banda de punk lá nos anos 70 e que não prosperou, não saiu da garagem. E a sua secretária, cleptomaníaca, que é a própria Sasha Blake, que certa vez fugiu para a Europa em busca de aventuras, e foi resgatada pelo seu tio. O seu tio que era, na verdade, um tremendo de um vigarista. Este romance foge ao convencional, eu ia falar convencionalismo do romance americano atual. Ele se utiliza de vários elementos da cultura pop americana, como bandas de punk tentando o seu lugar ao sol, isso lá na década de 70, roqueiros decaídos tentando reviver sua carreira em um momento onde a indústria da música passa por um período crítico. Um dos contos ou capítulos nos leva aos bastidores dessa indústria e sua relação com o jornalismo contemporâneo, que tem total responsabilidade pela construção de celebridades rentáveis. Essa é a verdade.
Se podemos fazer um paralelo dessa obra com alguma outra, eu diria que na forma ele se aproxima do livro A Festa, do escritor brasileiro Ivan Ângelo, que eu li esse livro na faculdade, e quando eu estava lendo esse livro da Jennifer Egan, eu meio que fiz um paralelo. Mas essa comparação termina aqui, é só nessa estrutura fragmentária. E está passando um carro de som novamente. Gente, o que está acontecendo com esse povo? Pra que isso, gente? Então, como eu estava falando para vocês, esse livro eu consegui enxergar uma semelhança nessa questão estrutural. Mas não mais que isso, né? Pois as personagens da Egan, desse romance, A Visita Cruel do Tempo, eles são muito profundos, eles são personagens muito complexos, eles sofrem metamorfoses causadas pelo tempo e tal, diferentemente das personagens de A Festa, que são, diria, mais caricatas, né? E não tem tanta profundidade, ou pelo menos é assim que eu vi esses personagens. Mas só para quem já leu A Festa, que também não é um livro assim tão conhecido hoje em dia, pode ter uma noção de como é esse livro, A Visita Cruel do Tempo. E se a obra do Ivan Ângelo, né, que eu acabei de citar para vocês, ela foi fruto, né, de um momento político em que o autor vivia, né, naquela época ele vivia sobre a ditadura, sobre o jugo da ditadura militar no Brasil. E o livro da Jennifer Egan é fruto de sua própria reflexão sobre o tempo, né? A crítica de Jennifer Egan aparece vez ou outra, quando ela deixa claro que a indústria musical é uma convenção de cafajeste, é basicamente isso. Ou quando ela critica, através de um dos contos, a hipocrisia da mídia americana e os profissionais que trabalham nos bastidores para criar uma imagem generosa de fascistas autoritários. Ou seja, esse livro ele é bem moderno, ele é bem contemporâneo, tem muitos elementos que vocês vão encontrar hoje em dia, né? Uma pequena reflexão sobre o título do livro, que apesar de ter recebido uma bela versão em português, ele não está muito bem relacionado ao título original em inglês, que é A Visit from the Goon Squad. A origem do termo Goon Squad, ela vem lá dos tempos dos grupos de capangas que eram regimentados por empresários, lá no comecinho do século XX. Eles eram regimentados pelos patrões, né, pelos donos de fábrica e tal. E esses empresários que contratavam essa galera mandavam eles espancar os trabalhadores que queriam, de alguma forma, mais direitos, queriam formar sindicatos, exigir direitos básicos à sua classe. E a gente está falando isso lá na década de 1920, por ali. Com o tempo, o termo se generalizou, né, e passou a ser usado para qualquer grupo de capangas, de brutamontes que usava a violência física para persuadir, né, as pessoas a mudarem de ideia. Goon, a palavra goon, seria exatamente como um brutamontes, que a gente fala, o cara bombadão, né, que é violento. Por isso, esse termo é usado pela autora, né, para se referir ao tempo, pois o tempo é implacável, violento, persuasivo. Se você se recusa a mudar, ele te espanca tanto, cara, que vai te deixar irreconhecível para as novas gerações. É isso que o tempo faz. Presta atenção. Um artista, um músico que foi muito famoso durante um período, se ele não se renova e se ele não entra na jogada da indústria musical, do que ela está fazendo no início, ele vai se tornar obsoleto. É mais ou menos assim. E o tempo, ele constrange, ele restringe a sua liberdade. Ao fim e ao cabo, ele acaba nos matando, né? Essa é a verdade. Portanto, faz muito mais sentido o termo em inglês, né, que tem essa questão da violência do tempo, né? Por outro lado, eu não saberia como traduzir essa metáfora, né, para o português. Então, eu creio que A Visita Cruel do Tempo, apesar de destruir a poesia por trás da metáfora, né, ele acaba servindo
bem ao propósito. Eu, como um entusiasta das artes gráficas, né, e do design, e eu gostaria também de falar sobre a capa, ou sobre as capas que foram feitas para o romance. A capa da versão brasileira, né, que é essa que eu tenho aqui, foi feita pelo cartunista Rafael Coutinho. Rafael Coutinho, que ele é filho da Laerte, né, a cartunista também. E ele mostra, vocês podem notar aqui, tipo uma imagem, né, bem caótica, que não dá para entender à primeira vista, assim, do que parece ser um rosto desfigurado pela velhice, né? Os traços erráticos, assim, transmite uma sensação de confusão, fragmentação psicológica, algo assim. O que casa bem com o romance. Então, eu acho que essa capa é bem interessante e, como eu disse, ela está ligada ao que o romance, ao que a história diz, né? Há também outras versões. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. A versão original em inglês é essa aqui, ó. Nessa capa a gente vê uma sobreposição de imagens de pessoas em cores diversas, né? No que parece, à primeira vista, parece uma briga, mas se você notar bem, na verdade é um cara com uma guitarra, outro cara parece que está brigando, entendeu? Tem pessoas diversas em diversas posições sobrepostas. Isso também é muito interessante, porque isso mostra o aspecto fragmentado da obra, que tem vários pontos de vista que se sobrepõem. Então essa capa original também ela está muito ligada ao romance. Tem também essa capa, que foi uma segunda versão que saiu, que ela é mais simplista, é uma versão mais minimalista. Tem uma mão, né, de uma guitarra, tipo um pictograma, né, bem no centro da capa, e na minha opinião essa versão não representa o que o livro oferece, pois é muito simplista. Essa é a minha opinião, né. Tem essa aqui, que é uma versão essa aqui é da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Então nessa versão britânica a gente tem uma mulher que ela parece estar se protegendo da chuva, né? Na verdade é uma chuva de notas musicais e ela está usando uma sombrinha para se proteger. E talvez indicando aqui o quanto a indústria musical manipula a nossa existência a ponto de termos que nos proteger dela, né? É uma interpretação minha. Porque essa capa, apesar de ela ser bem interessante, a tonalidade, esse meio entardecer, né, ela é um pouco confusa, né? Cabe aqui várias interpretações, mas eu gostei dessa capa. A versão em espanhol da obra, ela recebeu o singelo título de El tiempo es un canalla. O que, a meu ver, amplifica, né, uma personificação do tempo como sendo uma figura insensível, implacável e violenta. Além de ter um tom irônico, né, chamar o tempo de canalha. A capa dessa versão espanhola, que eu vou deixar aqui do lado de cá, o artista ele optou por uma mensagem visual mais limpa, mais direta, né? Uma fita cassete, simbolizando o tempo pretérito, né, da indústria fonográfica, que expele ali as fitas, né, para fora do mecanismo ali, da caixa, né? Isso simboliza ali um emaranhado, né, simboliza a estrutura caótica, né, que o livro tem. Então todas as capas têm alguma coisa representando o caos, né? E, falar a verdade para vocês, eu adorei essa capa aqui espanhola. Achei bem interessante. Eu gosto de capas que têm objetos, né, que representam algo. A Visita Cruel do Tempo, galera. Só um detalhe sobre as capas ainda. Eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo onde eu fiz a minha própria capa para esse romance, né? Eu já li esse romance umas 2, 3 vezes. Eu li ele, esse aqui é essa versão em português, agora eu estou lendo ele em inglês, a versão original, para me ver se eu consigo entrar na vibe da autora, né, que é muito interessante. Mas eu peguei e coloquei um objetivo para mim mesmo de fazer a capa desse romance. E eu gravei um vídeo, né? Na verdade eu gravei uma série de vídeos sobre a fabricação dessa capa, né?
Então eu vou deixar aqui em algum lugar, ou em cima ou embaixo, os cards para você clicar e ver esses vídeos, né? Que são bem interessantes, né? Porque, igual eu falei para vocês, eu gosto muito da questão imagética da obra. Então a capa para mim é bem importante. Agora voltando ao romance, eu diria que A Visita Cruel do Tempo não é um romance convencional. É uma teia complexa de relacionamentos e conexões que se desdobram ao longo do tempo. A Jennifer Egan, captura com maestria a atmosfera e o espírito de cada período histórico, desde a vibrante Nova York dos anos 70, né, da época do punk rock, do Ramones e tal, até o ambiente tecnológico frenético do século XXI. A autora ainda ousa, né, viajar para um futuro próximo, algum ano na década de 2020. Ou seja, nós estamos em 2023. É mais ou menos esse período que a autora, lá em 2010, quando ela escreveu o livro, imaginou. E eu digo para vocês que ela não estava muito longe, não. Ela falava de pessoas usando consoles, ou seja, celulares, e sendo capturadas por eles, assim, pela tela, né, do celular. Então ela imaginou bem como seria o futuro ali em 2022, 2023, que é quando a gente está vivendo hoje, né? De certa forma, ela descobre um novo rumo para a indústria musical, a indústria fonográfica, que terá, né, profissionais trabalhando outra vez nos bastidores para que um artista totalmente desconhecido se torne uma celebridade instantânea. É só uma questão de investimento, quem investe mais. Então, galera, vamos lá então. A ficha técnica desse livro. A Visita Cruel do Tempo, o nome original A Visit from the Goon Squad. A autora é Jennifer Egan. Essa versão brasileira foi lançada pela editora Intrínseca. Esse livro foi vencedor do Prêmio Pulitzer de 2010. Né? A tradução dele é da Fernanda Abreu e no Brasil ele foi lançado em 2012. Então ele é um romance, considerado um romance de ficção. E é isso, galera. Lembrando que todos esses conteúdos que eu disponibilizo aqui no YouTube pode ser encontrado transcrito lá no meu blog, né, que é andrestanleycreation.com/blog. Lá é onde eu discuto vários outros assuntos, né? Deixa aí um comentário, eu respondo tudo. E deixa seu like, né? Adiciona aí aciona o sininho para você receber notificações de vídeo quando eu lançar. E se inscreva no canal, né? Porque estamos começando esse projeto, como eu sempre falo, e precisamos de espalhar a palavra para continuar com esse projeto. Valeu, galera! Hasta la vista!